No próximo final de semana começa o Campeonato Brasileiro e para esta competição o Internacional terá 60 dias iniciais antes de uma parada que será determinante. A pausa para o Mundial de Clubes pode mudar muita coisa no cenário do futebol nacional. E uma conversa revelada pelo presidente Alessandro Barcelos com o técnico Roger Machado dá o tom de prioridade que o Inter vai utilizar ao longo desta temporada. Algo parecido com o que o Inter desenhou para o ano passado e acabou não conseguindo concretizar. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre uma conversa que o presidente Alessandro Barcelos revelou ter com o técnico Roger Machado. Uma conversa onde foi determinado uma parte do planejamento do Internacional para esta temporada. Uma temporada que tem uma pausa importante de 30 dias, 20 dias, 30 dias para o Mundial de Clubes, que acontece na metade do ano. Essa parada vai acontecer a partir da metade de junho. Então teremos aí quase um pouco mais de 2 meses, 70 dias aproximadamente, antes da parada do Mundial de Clubes. E o presidente Alessandro Barcelos revelou uma conversa que teve com o Roger Machado sobre isso, tá? Foi uma entrevista para GZH, tá? Nessa entrevista, pro Jornal Zero Hora, na verdade, aspas do presidente Alessandro Barcelos, e eu vou usar aqui uma matéria usada pelo Revista Colorada, que decupou essa aspas. A fala do presidente Alessandro Barcelos foi a seguinte: conversei bastante com o Roger e percebi uma atenção especial a esses 60 dias, que de alguma forma dão o tom do que será o restante do ano. Uma conversa revelada pelo presidente com o treinador, a fim de determinar a prioridade do Inter para esses 60 dias antes do Mundial de Clubes. O objetivo é estar bem na Copa do Brasil, na Libertadores, estar vivo nessas competições e estar com uma boa arrancada de Campeonato Brasileiro. O Inter sempre tem essa ideia no bastidor, tá? De que se arrancar bem no Campeonato Brasileiro, consegue, através do embalo, porque tu já mobiliza a torcida, tu já mobiliza o ambiente, tu já mobiliza o grupo de jogadores, tu tem muito mais chance de se colocar lá no final na briga pelo título e conquistando pontos importantes que podem ali na frente fazer diferença. E em relação a isso, o Inter tem uma sequência de 5 jogos iniciais nesse Campeonato Brasileiro que ela é duríssima. O Inter vai pegar o Flamengo, depois o Cruzeiro, depois o Fortaleza, depois Palmeiras e Grêmio. Flamengo fora, Cruzeiro em casa, Fortaleza fora, Palmeiras em casa, Grêmio na Arena. Os 5 primeiros jogos do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. São jogos muito difíceis. É uma sequência muito complicada, mas o Inter calcula que, se conseguir uma boa pontuação nessa sequência, a chance de se manter na parte de cima da tabela depois, ela é muito grande, porque tu já vai ter passado adversários difíceis, jogos complicados, e tu vai ter um embalo importante pro restante. Depois o Inter pega, por exemplo, Juventude, aí Corinthians, Botafogo, Mirassol, Sport Recife. É uma sequência que tem Botafogo, Corinthians, que são jogos complicados, mas tem outros jogos mais vencíveis. Mirassol em casa, Sport, o Fluminense, depois que o Inter pega, são jogos em que são mais simples de se vencer. E o ponto é uma tentativa de repetir aquilo que não foi feito ano passado, ou aquilo que foi desenhado ano passado, mas não foi executado, que é aquela história das 38 finais do Campeonato Brasileiro. É verdade que no ano passado o Inter não tinha preocupação da Libertadores e por isso focava muito mais no Campeonato Brasileiro. Mas, nesse ano, mesmo com a Libertadores, o Inter não vai lançar a campanha das 38 finais, que estava desenhada para o ano passado, que morreu muito por conta das enchentes. Mas o Inter vai tentar uma mentalidade de, desde o primeiro jogo, desde a primeira rodada, tratar como decisão os jogos do Campeonato Brasileiro, a fim de se estabelecer na parte de cima da tabela, antes da parada do Mundial. Chegando na parada do Mundial, estando na parte de cima, o Inter já entende que terá um caminho importante andado
para brigar pelo título até o final da temporada, ou por alguns dos títulos, Libertadores, Copa do Brasil, mas aqui falando de Campeonato Brasileiro. Essa é a estratégia desenhada pelo Internacional e que de fato tem tomado conta dos bastidores a partir da própria revelação do presidente Alessandro Barcelos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!